Vamos lá, pessoal. Segunda parte do conteúdo Modernidade e Monarquias Nacionais. Vocês já fizeram a primeira parte, né, que foi o conceito de modernidade. Vocês trabalharam com algumas produções e agora vocês vão fazer a leitura do conteúdo no livro didático, que está na página 10 a 19. Vocês vão fazer a leitura desses tópicos para conhecer como foi que se deu o processo de formação dos Estados Nacionais modernos na Europa. Vocês vão agora só fazer uma revisãozinha rápida da divisão clássica da história. A gente sabe que a história é dividida em pré-história, que vai até a invenção da escrita, desde o surgimento do homem das cavernas até a invenção da escrita. Temos a Idade Antiga, que vai até a queda do Império Romano, onde a gente estuda as civilizações antigas, Roma, Grécia, os fenícios, os persas, né? Entre outros povos da antiguidade. Depois nós temos a Idade Média, que vai até a queda do Império Bizantino, que é onde a gente estuda a parte da desorganização da Igreja Católica, né? A questão do feudalismo. E então a gente vai para a Idade Moderna, que é essa que nós estamos entrando agora, no século XV, que vai até a Revolução Francesa. Então a Idade Moderna é considerada o período das revoluções, porque vai surgindo a ciência, vai surgindo o conhecimento e as pessoas elas começam a lutar mais pelos seus direitos, né? E temos a Idade Contemporânea, que ela inicia com a Revolução Industrial e vai até os dias atuais. Ela ainda não terminou, né? É a história acontecendo ao vivo e a cores para a gente acompanhar. Bom, na página 12, vocês vão encontrar a revisão, né, de forma resumida, como foi que se deu a transformação na Idade Moderna, como foi que aconteceu, né? Para sairmos de uma época feudal, onde não existia dinheiro, onde o comércio era baseado na troca, para a gente entrar em uma época chamada moderna. Então, a primeira coisa que acontece para que as sociedades elas se destaquem é o surgimento do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que surgiu na Idade Moderna e ele está vivo até hoje. Então, o capitalismo ele surge com o comércio. Quando surge o sistema capitalista, surge o dinheiro. E como foi que esse dinheiro surgiu? A gente sabe que no feudalismo as pessoas plantavam e o comércio era baseado na troca de produtos. Eu vendia trigo, mas como era que eu vendia trigo? Eu plantava o meu trigo, tinha alguém que plantava feijão e as pessoas estabeleciam um peso e faziam a troca desses produtos. Era assim que se dava o comércio. Mas com o surgimento do capitalismo, surge o dinheiro, surge a moeda. E aí as pessoas passam a vender os seus produtos realmente em troca de uma moeda. Com o surgimento do capitalismo e do comércio, surge uma classe social chamada de burguesia. Essa classe social, essas pessoas, elas enriquecem praticando comércio. Então, elas vendem os produtos, se tornam uma classe rica, mas ela não tem decisões políticas. Ela apenas paga imposto e não participa das decisões políticas do Estado. O Estado moderno, ele se fortalece mais ainda, porque na época do feudalismo, quem tinha um exército para proteger as pessoas era o senhor feudal. Já no caso, quando o Estado se fortalece na pessoa do rei, ele passa a ter outros critérios de administração, vamos dizer assim. E o fortalecimento dos reis, ele se dá através de ter um exército próprio, né? Então, o que mais vai surgindo para que as coisas comecem a se transformar? Surge o Renascimento. O Renascimento, que mais na frente a gente vai estudar esse conteúdo, o Renascimento cultural, é um momento na história que ele é cheio de renovações de ideias. Ele vem com renovação nas artes, na ciência, na tecnologia, na medicina. E aí a gente vai vendo isso mais na frente. Surge também mudanças de pensamento na questão da religião. A Igreja Católica ela passa a ser questionada. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer o surgimento de novas igrejas. A crise na Igreja Católica vai se aguçar, ou seja, vai crescer e vai surgir novas igrejas,
que é o caso da reforma protestante, né, ou das reformas religiosas. Vai surgir também as grandes navegações, porque quando o comércio ele cresce, a produção ela aumenta e há um excedente produtivo, há uma necessidade de se vender esses produtos. Então vai surgir as grandes navegações. Portugal e Espanha são os dois países que vão se aventurar nas grandes navegações para vender os seus produtos e comprar matéria-prima, né? E isso vai acontecer mais na frente, uma grande revolução, porque vai surgir as conquistas dos outros continentes. E a gente também vê mais na frente os conteúdos. O fortalecimento dos reis, que vocês vão ler na página 13 e 14, ela vai se dar dessa forma. Eles vão ter, esses reis, eles vão ter tropas permanentes, ou seja, um exército preparado e equipado para defender os interesses do rei. Ele vai ter servidores dentro do palácio que vão trabalhar único e exclusivamente para atender os seus interesses. Esses funcionários vão criar leis e tributos. São leis para governar o país, para gerenciar o país, e os tributos são os impostos, né? Vai ser cobrado impostos até das estradas. As fronteiras desses estados vão ser delimitadas. Olha, esse espaço é meu aqui, ó, isso aqui tudo pertence a Portugal, ninguém pode cruzar sem a minha ordem, né? Esses reis vão criar um idioma oficial, ou seja, a língua oficial de Portugal é o português, né? As pessoas podem falar outro idioma, mas o idioma daquele local, daquele estado, é aquele que o governo definir. E a unificação de pesos, medidas e moedas. A gente sabe, por exemplo, no Brasil, vamos falar do nosso país, nós temos o quê? 1 metro, a gente sabe que é 100 centímetros. A gente sabe que 1 quilo são 1000 gramas. A gente sabe que a nossa moeda oficial é o real, né? Então, isso foi uma coisa que surgiu lá na Europa com a formação dos Estados nacionais modernos. A gente sabe que com esse processo de formação, os estados eles se movimentavam, né? Através de viagens marítimas, eles se movimentavam, iam de um local para o outro. E através dessas viagens, houve muitas trocas culturais. A gente vê aqui, ó, uma construção na Espanha, né? E essa construção ela tem toda uma arquitetura baseada na arquitetura árabe. E a gente sabe que essas trocas, essas viagens, elas propiciam as trocas culturais através da música, através da arte, a ciência. A gente sabe que hoje existe uma facilidade muito maior de se ter trocas culturais. Por exemplo, na internet, a gente tem acesso a vários idiomas, a gente tem acesso a vários tipos de música, a vários tipos de vestimentas. Então, é como se o mundo tivesse se encurtado as suas distâncias, né? Uma outra coisa também que a gente destaca, que vocês vão ler na página 18 e 19, é como esses reis se fortaleceram e se fortaleciam através de guerras, né? Vocês têm na figura 2, a Guerra dos 100 Anos. Vocês têm o fortalecimento do rei também se dava no autoritarismo da sua administração, que era chamado de absolutismo monárquico. A gente vai ver isso mais na frente. Absolutismo vem de absoluto, então a gente faz a ligação entre as duas palavras. E às vezes também para fortalecer o seu poder, era assinado alguns documentos para dar poder ou para tirar poder, que foi o caso nessa imagem aí do 3 da assinatura da Magna Carta, que foi feito esse acordo pelos ingleses, né? Então, esse é basicamente o nosso conteúdo. Ele é simples, pequeno, não é grande e de fácil entendimento. Façam a leitura, porque depois eu vou disparar um questionário lá na sala de aula do Google para vocês responderem, tá certo? E também tem três perguntas que vocês vão responder lá na sala de aula do Google, tá certo? Essa atividade aqui, vocês vão fazer ela no caderno. Essa atividade que está na página 20 e 21. Então, vocês colocam apenas as respostas, tá certo? Essa vocês fazem no caderno.
A questão 3, elas pedem para você fazer uma linha do tempo. Eu vou mostrar um modelo de linha do tempo para vocês. A linha do tempo, a gente traça uma linha e vai se colocando em ordem cronológica os acontecimentos que ele está pedindo lá na questão 3. Então, ele pede para você dizer quando foi que aconteceu o fim da Revolução de Avis. Ela foi em 1580. Aí tá ali, fim da Revolução de Avis, 1580. Mas se por acaso nesse segundo traço o outro acontecimento foi antes de 1580, não é a Revolução dos Avis que vai vir primeiro. Vai ser a outra informação, que é o início da Guerra dos 100 Anos. Entenderam? Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, ela aconteceu em 1337. Então, ela vai vir primeiro. Ela vai vir primeiro aqui nessa linha do tempo. Porque em ordem cronológica, você pegar no número do ano menor até você chegar no maior. Tá certo? Entenderam? Qualquer coisa, volta ao vídeo. Tá ok?